Eu separei aqui dois textos de Jeremias para ler com vocês, e que são um pouco a resposta que Deus deu ao meu coração, e uma resposta muito prática, uma resposta que encheu assim, o meu coração de esperança, mas também de perceber a seriedade e a oportunidade dos momentos que a gente vive. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelas crises, os conflitos e as dificuldades que nós vivemos. Nós te agradecemos pelo sofrimento que nos aperfeiçoa, e nós te agradecemos porque em todas essas circunstâncias tu sempre tens palavra para nós, e que essas palavras muitas vezes nós não queremos ouvir porque são contra nós, mas nós nos abrimos, Senhor, a ti, a essa palavra que é mais profética, essa palavra que mexe, que balança, porque nós sabemos que nessas circunstâncias de dificuldade tu vens e nos chacoalhas, e nós te agradecemos por isso, Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém. Então, a gente primeiro tem eu diria que antecedendo essa crise que a gente vive, política, social, econômica, moral, tem uma crise na igreja. Crise na igreja de forma generalizada. A igreja se acomodou um pouco à sombra de um projeto de realização pessoal, de se sentir bem, de ser edificado, se acomodou um pouco nessa pregação que nos torna pessoas relevantes, pessoas empolgadas, e muitas vezes o culto virou um tipo de show, onde as pessoas se sentem bem, e a prosperidade, etc. E devagar o sagrado foi sendo deslocado. O sagrado é a presença viva de Deus no meio do seu povo. E como consequência disso, dessa igreja sai pouco santo e pouco profeta. Sai gente legal, muito camarada, gente boa, etc. Mas santo e profeta, difícil sair. Porque é muito mais baseada no bem-estar, no se sentir bem, no ser relevante, enfim, de se tornar uma pessoa melhor, mas não toca dimensões mais profundas do caráter do homem. Dimensões essas que são como que fortalezas, Paulo diz, que precisam ser sacudidas por uma outra presença ainda maior do que essa dinâmica tão forte que é a dinâmica do pecado que está em nós. Jeremias, ele profetiza num tempo, aí mais ou menos 600 anos antes de Cristo, onde haviam duas grandes potências, Israel está no meio, o Egito e a Babilônia, duas potências militares e expansionistas, e eles são invadidos pela Babilônia. A Babilônia, nesse momento, tem uma certa primazia sobre o Egito, briga com o Egito, derrota o Egito e invade Israel. E essa invasão, a primeira invasão, foi uma invasão em que eles simplesmente pegaram os melhores homens que tinha em Israel, levaram o rei, levaram a rainha, levaram os artesãos, levaram o pessoal com uma certa escolaridade, inclusive Daniel, né, com seus amigos, gente muito preparada, para servirem como escravos na Babilônia. E deixaram lá algumas pessoas, deixaram um povo lá e não destruíram o templo. E Jeremias fica. Ele não vai para o exílio, ele é um dos que ficou. E aí ele começa a profetizar em Israel, nesse primeiro momento. Já não tem mais governo, já não tem mais uma economia estável, a elite tinha ido embora, mas tem o templo, e ele vai ao templo profetizar. Mais tarde, os babilônicos voltam, daí eles destroem o templo, e aí a situação ainda fica pior, e daí ele profetiza mais uma vez. Então nós vamos olhar um pouco esses dois momentos da profecia de Israel. Então, o capítulo 7, primeiro, diz assim: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias,
põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por essas portas para adorardes a Deus. E a palavra é dirigida ao povo de Deus. É interessante, uma crise extraordinária, não é uma palavra de conforto, é uma palavra de confrontação. Porque se o juízo de Deus virá, ele começa primeiro na casa de Deus. E é muito fácil a gente olhar como igreja e dizer assim, graças a Deus nós não somos como os demais, como aqueles políticos de Brasília, nós estamos aqui orando, agradecendo a Deus, sem perceber outras instâncias mais sutis de pecado que estão dentro do nosso coração. E essa é a realidade que vai aparecer nas Escrituras inúmeras vezes, que esse povo louva-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. O auge dessa situação é o tempo de Jesus, onde os seus grandes inimigos não foram os romanos ou foram quaisquer os outros povos pagãos, foi o próprio povo de Deus na figura da liderança da igreja, naquele momento, que se julgava tão absolutamente justo e salvo, e biblicistas e adoradores, que essa fala de Jesus chamando ao arrependimento os perturbou. Eles diziam, nós não somos escravos, nós não somos pecadores, que história é essa? Você está afrontando a gente está aqui a serviço do Senhor e vem você dizer que nós estamos desviados. E aquele sentimento desses homens foi crescendo de tal maneira que eles acabaram jurando Jesus Cristo de morte. Quem? O povo de Deus. Eles tinham as alianças, os profetas, o sacrifício, eles tinham, enfim, os patriarcas, era o povo de Deus. Então essa palavra é que vai primeiramente à casa do Senhor. E ele diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos. A mensagem, a Bíblia do Eugênio Peterson, traduziu isso aqui dizendo, façam uma limpeza geral no seu modo de viver. Porque a gente vai se acomodando, né? A gente vai se acomodando com o estilo de vida, televisão, consumo, a gente vai à igreja domingo, mas pequenas mazelas, pequenos conflitos a gente vai relevando. E tem uma percepção interessante nossa, que a gente acha que só peca por palavra ou por ação. Mas a Bíblia diz que o pecado começa nos pensamentos. Então, se você odiar, se você construir dentro da sua mente um sentimento de ódio tal, Jesus diz, você já matou o teu inimigo. E aí isso vai nos tornando pessoas muitas vezes ressentidas, mas que a gente não admite, a gente vai para a igreja, a gente vai se tornando pessoas que têm situações de conflito dentro da família ou perto de nós, que são antagônicas, que são difíceis, até mesmo na igreja, mas quando a gente se apresenta e fala, meu irmão, como vai você, etc. E não somente isso. As redes sociais nos levam a pecar muito. E eu conheço muitos homens que, enquanto a família vai dormir, eles estão no computador pecando. No dia seguinte, toma café da manhã, beija as crianças, como se não tivesse acontecido nada. E mais, vão domingo na igreja e, Então, assim, essa palavra é aí que ela vai. Não é porque a gente, como se compara com os demais, a gente se acha santo. Mas se a gente se comparar com Jesus Cristo e vier perto da sua luz, a gente vai perceber como tem trevas no nosso coração e trevas acomodadas. E esse é o pior dos pecados. É o pecado do ódio travestido em, amado irmão. É o pecado da lascívia escondido, com uma agenda secreta. Então, é interessante que recentemente eu estava
eu estava aconselhando um pastor que fez um estresse, ele foi parar no psiquiatra e fez uma crise de família, etc. E eu disse assim, olha, é o seguinte, você não tem nada para confessar, assim, uma agenda secreta que eu gostaria de falar? Daí, quando ele abriu, eu falei, mas é isso. Então, a gente não percebe os desdobramentos no nosso caráter, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, e principalmente na nossa relação com Deus, que se torna fria, distante, se torna protocolar, se torna uma coisa institucional, e a gente perde a paixão, a gente perde uma verdadeira vida no Espírito Santo, porque esses obstáculos, esses escombros não são removidos. Então ele vai ao povo de Deus. Jesus Cristo ele faz a mesma coisa. No auge aí dessa situação política e social que Israel está vivendo no tempo de Jesus, tem uma ocupação militar imperial romana dentro de Jerusalém, e tem um rei safado, um rei que inclusive mandou matar, permitiu que João Batista fosse decapitado, e tem um templo corrompido. Mas ele não vai à fortaleza de Antônia bravejar contra os romanos, tampouco ao palácio de Herodes. Ele vai ao templo de Jerusalém. E ele diz, vocês tornaram a casa do meu pai um covil de salteadores, um lugar de negócio. Eu fico estarrecido, por exemplo, com coisas que eu vejo como um vídeo que surgiu em um determinado momento na internet e que tem um pessoal que divide uma propina, assim, começa a pôr o dinheiro aqui, assim e tal, e daí eu falo assim, então vamos agradecer a Deus agora. Não sei se vocês viram isso. E o pior é que quando uma vez eu contei isso, veio uma pessoa e falou assim, você está denigrindo, aquele homem é um pastor importante, eu conheço ele. Então, eu falei, então esse ungido de Deus, né, essa coisa sacerdotal que vai tomando conta das nossas igrejas e que tudo lhes é permitido, a gente vai fazendo vista agora. Ou seja, a gente vive um problema sério na igreja. E essa palavra é emendai os vossos caminhos e as vossas obras. Palavra dirigida ao profeta num momento de crise, de penúria, e que a gente podia dizer, esse cara podia ir lá reclamar lá contra os babilônicos que nos lançaram nesse caos aqui. Não, ele vai lá e fala assim, vocês são o problema. E ele fala assim, e deveras praticardes a justiça cada um com o seu próximo, e não oprimides o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal. Eu vos farei habitar. Assim, como a gente tem outros deuses. Muitos de nós, o Deus que nós realmente cultuamos é Mamon. Porque é ele que promete felicidade, alegria, segurança, futuro. Então, quando mexe no meu dinheiro, eu fico meio desestabilizado. Eu começo a tirar, eu começo a fazer conta e tal. E como eu dependo dessa relação com o dinheiro e com o nível do meu consumo para eu poder realmente estar em paz. O Frei Beto conta uma história muito interessante, que ele diz o seguinte, que o shopping center, ele ocupou o lugar do culto que era realizado solenemente nas catedrais. Porque você vai no shopping center, você bota a sua melhor roupa. Você entra assim, quando você já entra, já tem aquele ambiente assim, sereno, calmo, aquela musiquinha, você já começa a se sentir melhor, assim, né? Mais perto de Deus. E você tem o poder, você tem a força, porque você tem um cartão, que pode ser um cartão preto, um platino, ou então um amarelinho mesmo, mas te confere um certo poder, né? E ele diz assim que, e aí nesse templo, as sacerdotisas estão introduzindo você ao mistério das grifes, onde você para e vai comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar quem não está interessado em você. E aí, mas quando você sai com aquela sacola assim, você se sente assim, ainda mais perto do céu. E mais perto do céu você vai se sentir
quando você chega na praça da alimentação, porque tem um pé direito altíssimo, e ali então você comunga uma ceia com seus amigos, e aí você sai dali. Isso é Mamon. Mamon, a Babilônia, são potestades. São potestades. E como a igreja caiu nessa armadilha, a teologia da prosperidade é Mamon puro. E essa igreja do mercado, com marketing e shows pirotécnicos, essa coisa toda, e levanta dinheiro para mais obras megalomaníacas, isso é a Babilônia, onde tudo tem seu preço, tudo está à venda, e a medida da realização pessoal, o parâmetro é status, é poder, é riqueza. Um chamado a praticar a justiça com o seu próximo. Justiça é um tema importantíssimo para nós. Muito importante. E por que essa palavra é para a igreja? Porque, gente, dizem que tem 20% de crentes nesse país. Tá bom, vamos supor que tenha 20%, porque tem gente que diz mais. Isso significa que tem 20% de juízes, 20% de agentes penitenciários, 20% de... Tem uma bancada evangélica. 20%, tudo quanto é lugar tem crente. Mas é interessante porque há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando eu me converti, ser crente era uma referencial de honestidade, de gente... Né? E ser pastor, então, nem se fala. Se eu sou pastor, todo mundo, pois não. Hoje, meu amigo. Tem gente que fala assim, funcionário crente eu não quero. O senhor é pastor? Então dá licença e tal, já vai saindo de fininho, não quer nem conversa. Reputação lá embaixo. A gente não se deu conta disso. Que nós não temos nem credibilidade para falar. Você é crente? Você deve ser daqueles lá e tal. Já... Pastor, então, já... Acho que nem crediário não consegue. Né? A gente não percebeu, né? Praticar a justiça, não oprimir o estrangeiro, a viúva e o órfão, não derramar sangue inocente, não ter pendências de ressentimentos, de amarguras e de ódios guardados no seu coração. Eu não sei se é possível que aqui tenha gente, que você está brigado com o irmão, está brigado com pai e mãe, está fechado com a tua esposa, com o filho, ou aqui na igreja, tem os conflitos na igreja. Gente, existe o perdão e a reconciliação para aqueles que creem. Deus não disse que não ia ter conflito, não ia ter ruptura, não ia ter desencontro, mas Ele disse que eles poderiam ser resolvidos na ótica do perdão e da reconciliação. Isso é maravilhoso. Graças a Deus, isso é muito presente no meu casamento com a Isabelle, porque a gente briga muito. Se não fosse esse recurso, nem sei o que teria acontecido. E algumas vezes esse recurso nos leva a estarmos de joelhos diante de Jesus e a sua cruz e dizendo, Senhor, eu pequei contra ti, pequei contra a Isabel, o Senhor tem misericórdia de mim, e ela olhando a mesma coisa, e daí pronto, a gente recomeça. O templo, daí ele vai dizer o seguinte, eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada se aproveitam. É interessante como hoje a gente vive uma cultura onde o bem-estar é uma coisa muito importante. Então, nas redes sociais, todo dia você vai abrir, tem dicas de como ser feliz, ou dicas de como ter uma boa saúde, ou dicas como comer bem. Daí outro dia eu estava parando numa banca assim, de revista assim, O Milagre do Gengibre, uma revista inteira. 10 hábitos para uma vida feliz e saudável. E aí a gastronomia, né? Tem de revista, de programa e tal, e todo mundo achando que está aí. Daí o condicionamento físico, essas promessas que nos dão. E uma promessa ainda mais equivocada é a promessa de que uma ideologia, um governo pode promover a nossa felicidade. Não vai. E aí as pessoas se matam por isso. Na realidade,
confiais em palavras falsas para que nada se aproveite. O que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, andai após outros deuses que não vos conheceis. Depois, vinde e vos pondes diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuar a praticar essas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Ele vê. Interessante que quando Jesus dá uma dica de como orar, ele diz assim, ó, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Mas ele não fala o Pai que ouve, ele fala, o Pai que vê em secreto te recompensará. Assim, é impressionante os discursos que a gente tem de orações, mas e o coração? Como, na realidade, para nós, muitas vezes, o discurso é divorciado da vida. Ele vê o coração. Ele não está impressionado. Ele fala, não estou impressionado com seus cultos solenes, é o coração de vocês. Então examine-se você. Faça aquilo que você já conhece das demandas do discipulado, do Evangelho. Examine-se. Porque nós precisamos de uma nova conversão, nós precisamos de um quebrantamento, nós precisamos de um avivamento que comece na igreja a partir de uma ministração do Espírito Santo que visita esses lugares mais escuros da nossa alma e nos liberta dessas amarras para a gente poder viver uma vida santa, desprendida e a serviço do Senhor. Ainda no capítulo 7, no versículo 4, eu esqueci de dizer isso, não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E que diz respeito a essa religião institucionalizada do domingo. Quando os discípulos chegaram em Jerusalém com Jesus Cristo, eles disseram assim, olha o templo, olha que maravilha, né? O templo de Herodes, a sua suntuosidade, aquela coisa. E Jesus vira para ele e fala assim, mas não vai ficar pedra sobre pedra. Nesse projeto religioso de construir templos suntuosos e de juntar numa solenidade que tem uma coreografia e tem efeitos especiais no domingo, isso aí vai cair, ele fala. Não confie nisso, não é isso. E como hoje a igreja depende tanto disso, né, tem igrejas que não é culto, é show da Broadway, que tem gelo seco, tem holofote, tem música, sai gente aqui e dança, e data show, e aí, claro, a gente vai ficando viciado nessa euforia, nessa excitação, nessa empolgação. E a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus é uma espada que corta, que penetra, que me desinstala. Uma vez eu ouvi um pregador dizer uma coisa muito interessante, que o espírito da profecia é consolar os abatidos e abater os consolados. Achei isso interessante. Porque o pessoal está muito... Bom, capítulo 29. Diz assim, são essas as palavras da carta de Jeremias. Aí ele manda uma carta. Jeremias escreve uma carta para o pessoal que está no exílio, na Babilônia. Daniel, mas aí ele fala aqui, ó. Carta que Jeremias enviou ao resto dos anciãos, aos sacerdotes, profetas, todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Porque foi o rei Joconias, a rainha-mãe, os príncipes, os carpinteiros, os ferreiros, e a carta foi mandada... Daí, olha só. O exílio é uma figura importante para nós, porque nós estamos no exílio aqui. Aqui não é ainda. Nós somos estrangeiros e peregrinos. A gente gostaria de tentar fazer com que o céu chegasse até aqui e fosse definitivo, mas não é. Nós estamos aqui de passagem só. Tanto os crentes como os ímpios. Aliás, a Terra é o único lugar onde os crentes vão experimentar um pouco do que é o inferno,
porque eles vão ser tribulados. Os cristãos da Síria estão experimentando isso hoje. Também é o único lugar onde os ímpios vão experimentar um pouco do céu. Porque eles vão reunir a família, eles vão beber, vão comer, vão prosperar, vão fazer festa. Mas não é definitivo ainda. É de passagem. Nós estamos no exílio e precisamos aprender a viver no exílio. Não é nosso lugar ainda. E aí, algumas recomendações que ele faz a esse povo que está no exílio. A primeira coisa que ele fala, versículo 4, é absolutamente chocante. Porque ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei. Não foi Nabucodonosor. Não foi. Eu fiz. A soberania de Deus na história. Assim, não é o Lula, não é o Cunha, não é a Dilma, não é o Temer. É Deus que, segundo Romanos, um povo que tem conhecimento de Deus não o glorifica, ele entrega esse povo às suas próprias concupiscências. E Deus está julgando, não é a nação, é o povo dele. Eu coloquei vocês nessa situação. Porque talvez nessa situação vocês se lembrem de mim. Talvez nessa situação vocês se voltem para mim no dia da calamidade. Porque enquanto é só bênção, e é só alegria, e é só fartura, você ainda está muito preocupado com Deus. A soberania de Deus na história. Eu vos deportei de Jerusalém para a Babilônia. E aí ele começa a fazer uma série de recomendações que eu acho importantes para nós nesse momento. Ele diz assim no versículo 5: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comeis o fruto. A primeira recomendação que ele fala é assim: façam ações construtivas. Edifiquem casas. São ações construtivas. Trabalhem para a vida. E ele fala: plantem pomares. Continuem semeando. Mas semeadura que não é semeadura a curto prazo, para colher amanhã ou depois. Semeiem o bem, sem se importar com a colheita. Semeiem aquelas sementes que são eternas, que vão ser contempladas no céu. Semeiem. Às vezes leva tempo para colher. O semeador ele simplesmente semeia. Depois ele vai depender da chuva, se a colheita vai ser boa, vai ser ruim. Não cessem de semear o bem. Não cessem de ações construtivas, de abrigo, de casa. Sementes para a eternidade. Significa acumulem os seus ativos no céu. Não fiquem preocupados com os ativos aqui na terra, porque a traça corrói, a ferrugem, enfim, vai passar tudo isso. Se envolver com o que é eterno, com o reino de Deus, com a evangelização do mundo, com o socorro aos necessitados, com a proposta verdadeiramente de se desapegar, se desinstalar para poder servir ao Senhor. Talvez um dos aspectos mais bonitos da igreja hoje é a missão transcultural. E aí eu encontro alguns jovens, casa dos 30, 35 anos, que têm uma universidade, uma carreira profissional e deixam tudo, para ir servir em lugares onde tem guerra, doença endêmica, terremoto, tsunami, guerra, perseguição. E quando você encontra esse é o pessoal mais feliz que eu conheço. Eu já fiz algumas visitas missionárias aí fora, em lugares como eu descrevi, e aí eu olhando assim a comunhão, eu perguntei: mas eles estão rindo do quê? Só tem tragédia aqui. Mas por dentro, a alegria de poder servir a Deus e dedicar a vida a Ele, num projeto dele,
ultrapassa todas as outras alegrias e todas as realizações que a gente pudesse experimentar nesse mundo. Está aí a verdadeira alegria. Então é importante que você perceba qual é a tua contribuição para o reino de Deus. Porque não é só sentar no domingo aqui, tem ministérios, tem ações, tem missões, tem projetos, tem ONGs, tem a igreja. Se lançar no serviço. É a ideia. Plantem, construam. Daí ele fala o seguinte, segunda coisa, tomai esposa, gerai filhos, tomai esposa para os vossos filhos, dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas multiplicáveis. É maravilhoso isso. Ele fala assim, cuidem da família. A família é a célula mais importante do tecido social. Se a família esgarçar, todo o tecido social esgarça, é a barbárie. Porque a família é guardiã de valores, como respeito, cuidado, falar a verdade, transparência, comunidade, cooperativa, respeitar os mais velhos, bons modos à mesa, falar a verdade. Tudo isso é na família. E a família está debaixo de um ataque terrível. Porque uma família que tem muito convívio, uma família que se ama, ela consome pouco, não interessa para o mercado. Para o mercado interessa que cada um saia de um lado revoltado, mal amado, porque esse consome mais. E para um Estado também, de uma certa ideologia, não interessa a família. É o Estado que é mais importante. As pessoas têm que estruturar a sua vida em função do Estado, não em função da sua família. O que a palavra está dizendo aqui é que nesse tempo de crise, cuidem da família. Qual é o espaço de convívio que você tem com a tua família? Há muito tempo que o culto doméstico foi para o espaço, porque está cada um num quarto, com seu smartphone, com seu tablet. Nem um pouco o espaço de convívio, de sentar juntos, de uma refeição, né? Tecnologia, o fast food, foi para o espaço. Famílias crentes, que não tem convívio, não tem risada, não tem confidência, não tem ombro no ombro, olho no olho, não tem 1, 2 horas diante de si para não fazer nada, simplesmente conversar e conviver, porque está todo mundo correndo. Preservem a família, cuidem da família nuclear, da família estendida, da família de Deus. Esse é o projeto. Essas relações interpessoais no contexto de uma comunhão profunda que nos torna irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, filha. No contexto da família, mas no contexto da igreja também. Cuidem da família. Família que são os vínculos mais significativos que a gente tem. Fiquem juntos. Lidem com os conflitos. Outro dia eu vi uma historinha que dizia que um quadrinho que uma mãe, assim, uma mulher está de pé e o marido está afundado assim numa poltrona vendo televisão e ela fala assim para ele: escuta, você não conversa com o seu filho, você precisa conversar com o seu filho. Ele olhou para ela e falou assim: tá bom, eu vou mandar um WhatsApp para ele. É isso. A gente está conversando agora. Não. As redes sociais afastam quem está perto e aproximam quem está longe. Só que aproxima quem está longe, às vezes, é umas tranqueiras também que não serve para nada. Você fica lá no Facebook, e a tua mulher, teu filho está ali do lado e você, quando você vê, poxa, já está na hora, já perdi a hora, e vamos embora e acabou. Daí, versículo 7, a segunda coisa. Procurai a paz na cidade e orai ao Senhor para que a sua paz, porque na sua paz vós tereis paz. É interessante essa outra recomendação, porque a gente vive um tempo de muita polarização, de ódio, até dentro da família, dentro da igreja, por causa de ideologia, por causa de posturas e tal. E aí o sangue ferve, começa a defender e tal. E quando a gente vê, a gente tem casa dividida. Tem igreja dividida, tem um país dividido. Na história já aconteceu isso outras vezes,
que acabou com guerra fratricida, guerra civil, briga e tal. Sejam instrumentos de pacificação e de reconciliação. Para com essas posturas rígidas que demonizam o outro. Construa paz, construa muros, vá procurar humildemente, sem afrontar. A gente viu isso nas redes sociais. E em casa também, mesa de jantar, filho. Gente, procurem a paz. A paz não é paz no cemitério, não é paz na Suíça. É paz no Oriente Médio. A paz é no conflito. Supõe que tem um conflito. Quanto maior o conflito, maior a possibilidade de que essas duas forças antagônicas depõem as suas armas, venham com a bandeira branca, estendam a mão e se reconciliem. Jesus Cristo é a nossa paz, Ele é o príncipe da paz. E nós somos ministros da reconciliação. Saiam de qualquer esquema onde as polarizações, os ódios e os litígios, os conflitos se exacerbem. Sejam pacificadores. Nós precisamos dessas pessoas. No versículo 12 ele vai falar outra vez: então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Como é que é a nossa oração? Eu fico impressionado que oração na igreja se tornou só pedir. Você vai numa reunião de oração, aí faz aquela roda. Aí fala assim, quais são os pedidos? Aí eu olho para minha tia, olho para isso. Daí está chegando a sua vez e fala assim, não tenho pedido nenhum, assim, eu queria só agradecer a Deus e louvar, mas vai pegar mal se eu chegar e eu falar, pode passar que eu não tenho pedido nenhum. Então você inventa um pedido. Olho pela minha tia, que ela ficou sem empregada e tal, precisa de uma empregada. Daí tem gente que vai orar por isso. Não. E aí só pede, mas nunca agradece. Quer dizer, ninguém pergunta quais são as ações de graça. Ou quais são as consagrações. Senhor, minha vida está no teu altar, só faz o que você quiser. Ou quais são as confissões de pecado? Aí nem pensar. Nós precisamos de confessores na igreja. Porque eu não tenho a possibilidade de falar de mim para o outro e das minhas coisas pessoais, das minhas mazelas. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar das coisas pessoais e das mazelas do outro. Por isso, gente, infelizmente, a fofoca e a maledicência é de longe o maior pecado da igreja. Porque ninguém fala de si. Você viu fulano, não sei o que, e telefone, não sei o que. Fala de você. Buscar ao Senhor de todo o coração. Não é na prática formal, religiosa do templo, nas reuniões para ficar pedindo coisa para Ele. É interessante que essa palavra, para o exílio, eles não têm mais o templo. Foi aí que surgiram as sinagogas. Vai ter que inventar um outro jeito de se reunir. Porque o templo, onde tem o sacerdote, onde tem toda a pompa, a circunstância, não tem mais. Buscar o Senhor fora dos muros da igreja, na sua vida pessoal, no teu quarto, no teu travesseiro. Orar sem os sacerdotes e sem o culto do domingo. E sem a reunião de oração dos pedidos. Oração que brota de um desejo, de uma saudade de Deus. Oração que brota como brotou no coração de Abacuque, que foi orar para Deus pela sorte de Israel, e Deus falou assim, mas vai ficar pior. Ele fala assim, ainda que fique pior, ainda que a figueira não floresça, o fruto da oliveira minta, os currais serão... Ainda assim eu me alegro em Ti, Senhor. Tu és a porção da minha alegria. Não são as minhas circunstâncias, não é a minha conta do banco, não é o meu bem-estar, mas o Senhor. O Senhor. Vocês sabem que a igreja foi gerada no meio de muito sofrimento. Aliás, se converter no primeiro século não tinha vantagem, só tinha desvantagem. Só. Você se convertia e pronto. Tua vida virava um inferno.
Você ia ser perseguido, você ia ser vendido, ia levar tua mulher, e eventualmente você ia ser jogado numa arena com leões famintos, porque você jurava lealdade ao Senhor Jesus Cristo e a César você não sabia quem era. E daí a gente vê como a gente está acomodado, como a gente está complacente com uma série de coisas. Reconhecer que a nossa alegria interior não vem do governo, não vem de uma ideologia, vem do Senhor. E versículo 14, ele diz, então eu sereis achado por vocês quando me buscardes de toda teu coração. E lá no capítulo 30, versículo 10, ele diz que eu te livrarei das terras de longe, e Jacó voltará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize. Essa experiência de uma verdadeira paz no nosso coração, uma verdadeira alegria, que independe das circunstâncias, mas depende dessa busca sincera para encontrar Deus de todo o coração. Então, resumindo, tempo para discernir a soberania de Deus na história. Essas circunstâncias que a gente está vivendo, é Deus que está conduzindo a história desse jeito. Ouvir a voz de Deus, não dos falsos profetas, dos analistas, dos autoajudadores, ouvir a voz de Deus que nos conclama a um arrependimento e a um quebrantamento diante dele. A rever o jeito que a gente está vivendo a nossa fé cristã. De viver o jeito que a gente está vivendo a missão da igreja. Rever o jeito que a gente está orando. Um quebrantamento, um arrependimento, uma mudança, uma santidade. Agir construtivamente, trabalhar a longo prazo, mas desfrutar do que está pronto. Quem está plantando está colhendo também. Conviver e edificar a família. Prioridade, juntar, reuniões, celebrações, festas, conversas, lidar com os conflitos e orar e buscar a Deus de todo o coração. Essa é a palavra que Deus trouxe para mim e que eu estou tentando praticar esses dias. É uma boa palavra para um momento de crise, porque ela surgiu num momento de crise na história do povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.